Fechando assim direto. E aí, professor, voltei. Olá. Oi, professor. Oi. Esperar mais um pouquinho, tá, gente? Pessoal, bom, vamos lá para a gente não ficar aqui até as 10, tá? Eu vou tentar ser bem sucinto agora. Então, assim, eu só estou tentando mostrar para vocês que, e aí quem chegar atrasado pode assistir o vídeo depois, tinha até esquecido disso. Esses grupos, quando eles não estão no poder, eles estão contra, né? Os conservadores, quando não estavam no poder, estavam contra. E agora que os liberais ficaram fora, eles também vão fazer revoltas, também vão fazer manifestação, também vão ficar contra o governo de Dom Pedro II. E aí, ó, essa série de revoltas que ocorre em 1842, elas vão pedir o quê? A deposição dos presidentes de província nomeados por Dom Pedro II. Então, Dom Pedro II tinha centralizado o poder na mão dele, ele tinha o Partido Conservador a seu lado. Centralizar o poder significava que ele intervia bastante nas províncias, inclusive nomeando quem seria o seu líder. O que o Partido Liberal vai fazer? Se revoltar e pedir para que esses líderes que foram escolhidos por Dom Pedro II fossem mandados embora, que, né, a gente não quer essa galera aqui. Né? Cada província tinha que escolher o seu líder. Então, os conflitos vão continuar. Os conflitos, principalmente entre conservadores e liberais, primeiramente vão continuar. Mas é aí que entra a grande sacada de Dom Pedro II. Ele vai ser o cara que vai arrumar, entre aspas, esses conflitos, né? Porque, querendo ou não, perceba uma coisa. Partido Liberal e Partido Conservador são elites, tá? Não tem gente da população comum ali. Não tem gente como a gente. Os dois têm grandes propriedades de terra, os dois têm intelectuais super estudados. Naquela época, a gente ter acesso à educação, ter acesso ao estudo, é gente de muita elite. Então, o Dom Pedro II, quando ele não tinha uma elite contra ele, ele tinha outra elite contra ele, né? Sempre tinha alguém descontente. Então, ele precisava dar algum jeito de acabar com esse conflito liberal contra conservadores. Esse conflito estava destruindo qualquer chance de governar no Brasil, né? Ele percebeu isso. E aí ele entra, né, ele tem um grande mérito como governante de saber acabar com esse conflito, tá? E aí vamos lá na página 32, que a gente vai discutir um pouco sobre o parlamentarismo, tá? Isso aqui é um pouco complicado, então peço que vocês prestem atenção. Em 1847 foi instituído no Brasil o regime do governo denominado parlamentarismo, baseado no modelo inglês. Aí vamos ler o card para que depois eu explico melhor. O parlamentarismo inglês são realizadas eleições para o parlamento e, portanto, são realizadas eleições para o parlamento e o partido que obtiver a maioria indica o primeiro-ministro, cuja função é administrar as questões políticas. Ao monarca fica reservada uma atuação mais diplomática. Vou explicar o que é isso. Pessoal, existem governos presidenciais como o nosso tipo de governo é um governo presidencialista, né? Mas também existem governos parlamentaristas, seja dentro de monarquia, seja dentro de república, existem governos parlamentaristas. O governo parlamentarista é um local onde as câmaras dos deputados, que a gente chama de parlamento, né, nesse caso, ela tem muito mais poder. Ela tem o poder de eleger um cara que vai ficar conhecido como primeiro-ministro. Nós temos primeiro-ministro? Não, porque nós temos presidente, certo? O primeiro-ministro, quando vocês escutarem no jornal, primeiro-ministro inglês, o primeiro-ministro do não sei aonde, do Canadá, primeiro-ministro é como se fosse o presidente, tá? É o poder executivo, tá? O poder executivo. No parlamentarismo a gente chama de primeiro-ministro e na república presidencialista a gente chama de presidente. A diferença é que, geralmente, o primeiro-ministro quem escolhe é a Câmara, né? São os próprios deputados que escolhem. Um império pode ser parlamentarista? Pode, como é o caso da Inglaterra, por exemplo. A Inglaterra ainda é uma monarquia. A Inglaterra tem rainha, vocês lembram disso? Só que quem que governa? Não é a rainha, é o primeiro-ministro, tá? Quem governa na Inglaterra é o primeiro-ministro. Então, existe essa diferença do líder político com o líder simbólico, né? A rainha, a monarquia, ela é muito mais uma questão diplomática, ela vai estar nos grandes eventos e tal.
E o primeiro-ministro ele é responsável por realmente ser o cara que governa o país. Tá? Professor, Oi. nem eu falei na aula de geografia que a professora de história, que era antes de você, ela falou que a rainha da Inglaterra ela não governa, mas ela é um ponto turístico. Assim, por causa que. Ela é uma Talvez seja figura. assim. Ela é tipo uma figura. Isso. Sim. Ela é assim, não dá para tirar a importância que essa figura traz. É muito importante, ainda assim, mas você tem toda a razão. Poder político na lei, ela não tem, entende? É quase nulo. É claro que, assim, o carisma dela com a população, o símbolo que é ser a rainha, isso influencia politicamente, claro que influencia. Mas quem governa mesmo, quem é o chefe de Estado, o chefe de governo, é o primeiro-ministro. Perfeito o que vocês Ô, falaram. professor, Oi? você viu aquela criança lá da família real? Anunciaram que que ele comeu lentilha na escola, no dia seguinte acabou lentilha no Reino Unido, ficou em falta. Nossa, eu não vi isso. Que legal. Ele, Tipo, ele foi nomeado como o homem mais bem vestido, porque ele estava de marinheirinho numa festa. nossa. Percebe a influência que isso tem economicamente, politicamente, né? Esse exemplo que o João É Moço isso falou que é falaram. interessante. Tipo assim, É que a o cara comeu criança na roda mais escola. dinheiro. Exato. O cara come uma coisa na escola, no outro dia todo mundo vai lá e come igual. Tipo, é interessante isso. A influência que o poder da simbologia da monarquia. E aí, pessoal, o nosso vai ser igual? Não, não vai ser igual. O Brasil vai instituir um império parlamentarista, vamos dizer assim, né? E, ó, no caso brasileiro, o parlamentarismo funcionava de forma contrária ao inglês, o que lhe rendeu o título de parlamentarismo às avessas. No Brasil é tudo diferente, né, galera? Aqui, o imperador Dom Pedro II, ele que nomeava o presidente do conselho dos ministros, ele que escolhia o primeiro-ministro. Ele escolhia um cara que fosse que pensava igual a ele, também chamado de gabinete. Então, ele nomeava o presidente do conselho de ministros ou presidente do conselho de gabinete. Quando eu falar isso, é a mesma coisa. Que ocupava cargo semelhante ao de primeiro-ministro inglês, né? O presidente do gabinete, a gente não vai chamar primeiro-ministro, vai chamar presidente de gabinete, e o imperador nomeava os membros do conselho, somente então eram convocadas eleições, nas quais se garantia, muitas vezes pela fraude, que o partido político que ocupava o gabinete, liberal ou conservador, obtivesse maioria na Câmara dos Deputados. O parlamentarismo brasileiro ainda estava sujeito ao poder moderador, né, que permitia ao imperador, então grifa de novo o poder moderador, que permitia ao imperador depor o presidente do Conselho dos Ministros a qualquer momento, que não acontecia no caso inglês. Ou seja, gente, por mais que se instaurasse um parlamentarismo para equilibrar o poder, Dom Pedro II ainda tinha todo o poder na sua mão. Porque era ele que escolhia o presidente do gabinete, que é como se fosse o primeiro-ministro. Mas, de novo, aqui no Brasil a gente vai chamar de presidente do gabinete. É ele que escolhia. Desculpa, deu um refluxo aqui. E ele tinha o poder de mandar o cara embora. Então ele escolhia quem ele quisesse, mas por algum acaso o cara se voltasse contra ele, ele podia trocar. E são os dois juntos que vão escolher o conselho, quem vão ser os deputados eleitos, quem vai ser as pessoas que vão compor o governo. Ou seja, o Dom Pedro II estava com o poder centralizado na mão dele. E aí perceba uma coisa, as duas últimas linhas que a gente leu aqui, o parlamento brasileiro, não, desculpa, a linha anterior, muitas vezes pela fraude, que o partido que ocupava o gabinete, liberal ou conservador, obtivesse maioria na Câmara. Por que está falando isso? Porque a partir de agora a gente vai ver uma alternância de poder. Não interessa quem está no poder mais junto com o Dom Pedro II, se é liberal ou conservador. Ele sempre vai conseguir a centralização de poder na mão dele. E ele vai, quando os conservadores ficarem contrários, quiserem ter uma atitude diferente da dele, ele vai colocar o Partido Liberal no poder junto com ele. Depois que o Partido Liberal não ficar junto com ele mais, não apoiar mais ele vai trazer os conservadores de volta. Então ele vai saber alternar isso por muito tempo, né? Ele vai conseguir ter sucesso nisso. Ele vai ficar nesse ciclo para ele conseguir ficar no poder. O que ele queria. Exato. E aí eu vou pedir para que vocês, a gente terminou de ler aqui em cima, né? Mas eu vou pedir para que vocês vão lá embaixo agora. Depois a gente volta aqui nesse card. Só ler a legenda dessa imagem aqui embaixo. De acordo com as historiadoras Ângela Viana Botelho e Liana Maria Reis, ao longo de 49 anos do segundo reinado, Dom Pedro II
formou 36 gabinetes. Gente, olha isso. Em 21 deles predominaram os liberais, que governaram por 19 anos e 5 meses. Nos restantes, predominaram os conservadores, que governaram por 29 anos e 9 meses. Ou seja, em todo esse período que Dom Pedro II ficou no poder, 30 anos ficaram os conservadores no poder junto com ele e 21 anos ficaram os liberais junto com ele. Parece assim, os conservadores ficaram mais, mas, gente, é pouca coisa de diferença. É um cara que consegue mostrar um domínio de poder, um domínio de conversa, né? Consegue trocar de poder de forma muito rápida e continuar sendo imperador do Brasil, né? Isso vai acabar com os conflitos? Não. A gente ainda vai ver um conflito importante, que é a Revolução Praieira, mas deixa para entrar na aula que vem sobre isso. E é depois da Revolução Praieira que Dom Pedro II realmente vai conseguir controlar esses dois grupos, né? E aí a gente vai ver, claro, esses quase 40 anos aí de governo de Dom Pedro II alternando esses ministérios, criando gabinete conservador, depois criando gabinete liberal, depois cria gabinete conservador de novo, enfim. E aí eu quero fechar a aula de hoje falando que o seguinte, esse card aqui seria legal a gente analisar, mas eu deixo para analisar semana que vem, não tem problema. Vocês têm o aplicativo do Positivo? O aplicativo... Pessoal, já fiz chamada? Já, né? Nossa, eu tô ficando louco. Eu abri aqui, apareceu o chamado, tô endoidando. Pessoal, eu vou pedir para que vocês... isso aqui é para quem quiser. Eu preparei a análise dessa imagem, mas não vai dar tempo. Para quem quiser usar depois aquele RA positivo, colocar aqui, ó, nesse QR Code, eu fiz isso ontem, quando eu estava lendo essa página. Cara, é muito legal a análise dessa obra, é bem interessante. Tá? Vocês baixam o aplicativo do Positivo, mira o QR Code aqui, e ele vai abrir para você essa imagem, vai analisar para vocês o que significa cada coisa. É bem legal mesmo. É uma análise assim, de como os historiadores têm que interpretar documento. Qualquer coisa a gente faz isso na aula que vem de forma rápida. O que eu queria falar é desse card aqui em cima, onde está escrito cotidiano. Deixa eu ver, tem bastante gente falando aqui no chat, rapidão. O Boris Johnson é o primeiro-ministro inglês, a rainha seria o rosto do país, o primeiro-ministro é quem governa, exatamente, Duda. A eterna e imortal rainha Elizabeth que nunca morre, o Luiz falou. Tá certo. Pessoal, e aqui nesse card cotidiano diz o seguinte, é sobre o Brasil, sobre a República do Brasil. No ano de 1993, ocorreu um plebiscito. O que é um plebiscito? É quando uma decisão importante é levada para a população decidir. A população vai às urnas para decidir isso. Pessoal, 93, faz pouco tempo, tá? Eu nasci em 96, 3 anos antes de eu nascer. Os brasileiros foram às urnas para escolher o sistema de governo, presidencialismo ou parlamentarismo. Também poderiam optar pela monarquia como forma de governo. O sistema de governo presidencialista venceu com mais de 50% dos votos da população. Nós vivemos num presidencialismo. Isso aqui foi votado, pessoal, lá em 93, faz pouco tempo, tá? No Brasil poderia ter virado parlamentarista, assim como a Inglaterra, só que não seria uma monarquia parlamentarista, seria uma república parlamentarista, uma república com primeiro-ministro, não com presidente, né? Mas o Brasil optou por ser presidencialista. Melhor, pior, na verdade, isso não importa muito, não dá pra gente definir o que é melhor ou o que é pior, só de falar se o país é presidencialista ou parlamentarista, né? O que importa mesmo é quem compõe esse cargo. Se você tem um imperador que é bom, o império vai ser melhor. Se você tem um presidente que é bom, a presidência vai ser melhor. Se você tem um primeiro-ministro que é bom e tem um governo bom, que ajudar a população, o parlamentarismo vai ser melhor. Então, não importa muito qual é o sistema de governo, né? Mas sim quem são as pessoas que ocupam esses cargos. Mas é interessante vocês perceberem que a nossa história é muito interessante. Ela tem muito conflito, a gente passou por muita mudança faz pouco tempo. Pensa isso, em 93 nós escolhemos se a gente ia continuar sendo presidencialista, ou se ia virar uma monarquia de novo, ou se ia ser parlamentarista. Em 93 faz pouco tempo. Nós optamos por ficar presidencialistas e isso moldou a nossa história, né? A nossa história, a partir disso, existiu por causa dessa votação. Pessoal, beleza? Deu para entender a aula de hoje? Deu para acompanhar? Tem alguma dúvida? Tem algum comentário que vocês queiram fazer? Eu gosto que vocês participam, gosto que vocês trazem essas curiosidades que vocês trouxeram hoje aqui, é legal, tá? Eu gosto. Às vezes é isso, às vezes tem coisa que nem eu sei, eu não lembro, não vi na TV, não tive tempo de assistir, vocês trazem, isso é legal.
ajuda na aula, né? Eu não estou aqui para ficar passando conhecimento, né? Eu estou aqui para dialogar com vocês. Isso é importante. Se vocês não têm nada para falar, eu estou satisfeito com a nossa aula de hoje. Lembrando que tem prova semana que vem, tá? Vou tentar liberar antes da segunda-feira, mas segunda-feira é certeza que vai estar no portal. Se eu conseguir liberar antes, melhor para vocês. Se vocês não têm nada para falar, nenhuma dúvida para tirar, grande abraço, bom final de semana, descansem, se cuidem e até mais. Tchau, gente. Professor. Tchau.